Pessoal, vamos começar então a gravação agora dessa segunda aula sobre derivação implícita. E nessa aula eu vou dar exemplos, só exemplos de aplicação do que a gente já viu na teoria. Na verdade, são exemplos que acabam ilustrando algumas abordagens que não foram feitas na hora que a gente trabalhou com a parte teórica. Então, mais do que treinar a teoria, a gente vai ver algumas situações um pouco inéditas do que a gente tinha visto na parte da teoria. Então, vamos lá. Vou sumir aqui. E aí, a gente vai começar com esse exemplo, que ele nem é sobre derivação implícita, mas sim sobre funções implícitas, né? Então, o que está sendo pedido é determine uma função y igual a f de x que seja dada implicitamente pela equação que é ilustrada aqui. Então, a gente viu que esse tipo de equação, né, tem um gráfico e nesse caso específico, por exemplo, a gente não consegue pensar numa função y igual a alguma coisa que dependa só de x, né? Não dá para isolar ele completamente. Então, existem algumas funções que estão definidas implicitamente dentro dessas equações. Existem, na verdade, inúmeras. A gente pode observar isso no gráfico daqui a pouco. O que ele pede é para a gente dizer uma. Então, o que a gente vai fazer nesse exemplo? Eu quero uma função, né, que seja em função de x. Então, eu vou olhar isso como uma equação do segundo grau. Vou habilitar aqui a caneta. Vou olhar isso como uma equação do segundo grau, onde esses y que estão aqui, e aqui tem um y elevado a zero, são as minhas variáveis. E eu quero encontrar a solução, né? Então, o que a gente vai fazer é aplicar Bhaskara, né? Onde esse cara que está aqui, que é o número 1, ele é o meu A, né, aquele que a gente chama de A lá no Bhaskara. Esse X que está aqui é o que a gente chama de B, e esse menos 1 que está aqui é o que a gente chama de C, lá no Bhaskara. Então, vai ser o seguinte, vai ficar x1, 2, que seriam as duas raízes. Na verdade, nesse caso, como a variável é y, vamos chamar isso de y1, 2. Né? y1, 2 vai ser igual menos b, então vai ser menos x, mais ou menos a raiz de quem? De b ao quadrado, que então é x quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 1. Então, vai dar mais 4. Isso dividido por 2a e, portanto, por 2. Então, essa expressão que eu desenhei aqui para vocês, que eu escrevi aqui para vocês, ela é uma maneira de eu isolar esse y nessa equação. Mas veja que isso não é uma função, porque tem esse mais ou menos aqui. Então, uma função que aparece vinda daqui, na verdade, a gente poderia definir duas, né? Mas como o exercício pede uma só, uma função que eu poderia tirar dessa expressão seria a função y, que a gente pode chamar também de f de x, igual a menos x, e aí eu posso escolher um dos dois sinais que estão aqui, né? Vamos escolher o mais, por exemplo. Então, vai ficar mais a raiz de x quadrado mais 4. Isso daqui dividido por 2. Tá bom? Então, a resposta do nosso exercício seria exatamente essa parte aqui. Então, essa função, essa sim é uma função definida implicitamente a partir dessa equação que está aqui. Então, ela é uma função implícita dessa equação. Para ilustrar isso, vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra. Eu tenho aqui o gráfico dessa equação que a gente tinha no início. Então, veja, esse gráfico, como a gente já comentou, ele não é o gráfico de uma função, né? E o que a gente quer é tirar uma função implícita dessa equação. Então, as funções que a gente chegou lá no exercício são essas duas. Na verdade, a gente chegou nessa primeira que está aqui. Então, se você olhar, quando eu adicionar essa função, ela simplesmente sobrescreve em cima da outra. Né? Se eu apagar de cima, né, eu fico só com aquele termo vermelho, que é essa função que a gente achou. Essa curva, sim, ela é uma função. Então, a gente, por aquele processo, achou a expressão dessa curva que está aqui. Se eu coloco só de baixo, que seria aquela mesma, só com um menos, eu tenho essa outra parte, que também é uma função. Então, o gráfico da equação como um todo, que seria esse, não é uma função. Mas essas partes separadas,
elas sim são funções, e são funções que vêm dessa equação. São essas funções que a gente chama de implícita. E são dessas funções implícitas que a gente está calculando derivada quando a gente faz derivada de uma função implícita. Tudo bem, gente? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo. No nosso segundo exemplo, é um cálculo direto. Eu quero encontrar quem é y' dessa equação que está aqui. Então, a gente pode pensar no y', né? E quando derivar essa função do jeito que ela está aí, a gente aplica a regra da cadeia. Ou eu posso, da maneira que a gente tinha pensado, né? Para deixar um pouco menos confuso, falar que y é igual a um f de x. Porque aí fica bem claro quando eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, a minha expressão, a minha equação fica sendo seno de x mais f de x igual a f de x ao quadrado vezes o cosseno de x. Então, agora, a gente vai derivar isso em relação a x, né, porque eu quero achar o y', e quando eu digo y', isso é a mesma coisa que o dy dx. É exatamente a mesma coisa. Então, eu vou derivar esses dois lados em relação a x, e agora que vai ser muito importante eu entender a regra da cadeia. Por isso que eu falei lá no início da outra aula que a regra da cadeia é fundamental para a gente saber fazer derivadas implícitas. Então, vamos começar por esse lado esquerdo da igualdade. A derivada de seno é cosseno. Então, eu faço cosseno. Então, pela regra da cadeia, eu mantenho todo o argumento da função que está por fora, que nesse caso é o seno. Então, fica cosseno de x mais f de x. Só que ainda aqui eu tenho que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Qual é a derivada do que está aqui dentro? A derivada do x é 1 e a derivada da f é a nossa f' de x. Tá bom? Então, essa seria a primeira derivada. Do outro lado, eu tenho a multiplicação de duas funções. Então, eu tenho que aplicar a regra do produto. Veja que são regras dentro de regras, né? Então, eu tenho que aplicar a regra do produto. Então, a regra do produto diz que eu derivo primeiro essa, primeiro termo, depois multiplico pelo segundo, mais a derivada do segundo vezes o próprio primeiro termo. Então, a derivada do primeiro termo é a derivada desse f de x ao quadrado. Tá vendo que eu tenho uma função ao quadrado? Então, aqui a gente tem que aplicar a regra da cadeia, quando vai fazer a derivada disso. Então, fica, né, 2 f de x, estou derivando ali com uma regra do tombo, só que agora multiplicado pela f' de x. Tá certo? Vezes a segunda. Agora, de novo, voltei para a regra do produto, né? Cosseno de x. Mais, mantenho a primeira, né? f de x ao quadrado. E multiplico agora pela derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno de x. Certo? Então, a nossa conta ficou desse jeito. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o nosso f' de x, que tem aqui e aqui, e isolar ele nessa expressão, né, para eu chegar na minha resposta. Então, aqui fica todos esses termos. Tá vendo que todo esse termo que está aqui, ele está multiplicado. Eu tenho que aqui fazer a distributiva. Né? Então, esse cara que multiplica por 1, eu vou passar para o lado de lá. E vou manter desse lado só o que multiplica o f'. Então, eu vou fazer f' de x. Vou abrir um parênteses aqui, vezes o cosseno de x. Opa! Cosseno de x mais f de x. E aí, o que eu vou fazer? Né? Do outro lado da igualdade, eu já vou escrever aqui, né? Igual. Eu vou colocar esse cara aqui quando ele multiplicou com 1. Fica cosseno de x mais f de x. Tá. Eu vou pegar esse termo que está multiplicando, que tem o f' de x, e vou passar ele para o lado de lá da igualdade. Vou passar ele para o lado esquerdo da igualdade. Então, ele vai ficar com menos,
E esse f' eu já estou pondo em evidência aqui, né? Então vai ficar, pelas contas, vai ficar menos 2f de x cosseno de x. Beleza? E do outro lado da igualdade, né, eu vou pegar esse termo aqui que não tem o f de x e simplesmente reescrever. Então, mais f de x ao quadrado. Na verdade, eu posso pôr um menos aqui, né? Fica mais rápido, fica mais elegante. Então, vamos pôr um menos aqui. Opa, vamos apagar tudo, que essa tecnologia é uma beleza. Então, fica menos o f de x ao quadrado vezes o seno de x. E agora, para o resultado final, basta eu isolar agora o meu f'. Então, fica f' de x igual a cosseno. Nossa senhora, que cosseno feio. De novo. Cosseno de x mais f de x. Cosseno de tudo isso menos f de x quadrado vezes o seno de x. Tudo isso no numerador. E aí, no denominador, vai ficar essa parte que está aqui multiplicando f'. Então, vai ficar cosseno de x mais f de x. Tudo isso menos 2f de x cosseno de x. Cosseno de x. Beleza? Então, essa daí seria a resposta desse exercício. Exercício um pouquinho mais elaborado, né? Mas essa seria a resposta. Eu posso também, no final, né, ao invés de deixar desse jeito, na verdade seria o mais correto, seria eu substituir o que é f de x por y. Por essa escada que a gente fez no começo. Pela essa derivada ficar em função de x e y. E eu posso também reescrever, né, como a gente sabe o que é equivalente, no lugar do f' de x, escrever dy dx. Né? O que é isso que eu estou dizendo? São respostas equivalentes. Seria escrever dy dx é igual a cosseno de x mais y menos y ao quadrado vezes o seno de x. Tudo isso dividido por cosseno de x mais f de x menos 2 vezes y cosseno de x. Então, em relação ao de cima, eu só substituo f de x por y e o f' de x por dy dx. Tá bom? Então, esse é um exemplo de aplicação direta do cálculo da derivada implícita, mas que envolve uma expressãozinha um pouquinho mais elaborada, que é essa daqui, e a gente, portanto, precisa ter bastante consciência na hora de aplicar a regra da cadeia, aplicar a regra do produto. Então, é um exemplo que vale a pena. Se você estiver entendendo como fazer esse exemplo sozinho, você já está compreendendo bem, acredito eu, todas as regras que a gente viu daqui para trás, ou pelo menos a maioria delas. Uma outra situação é que a gente pode, agora no exemplo 3, é que a gente pode precisar calcular a derivada segunda de uma função implicitamente, né? Ou a derivada de segunda ordem. Na verdade, a gente pode precisar calcular a derivada de ordem qualquer. Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos lá de novo, né? Aplicando aquele mesmo processo, vou falar que y é igual a f de x e vou começar a derivar isso daqui em função de x. Né? Então, ou vou substituir, né? Vai ficar x à quarta mais f de x à quarta igual a 16. Mais uma vez, se você estiver compreendendo tranquilo, você pode manter o y aqui e só não pode esquecer de sempre que eu derivar o y, lembrar que o y está em função de x. Então, aplicar a regra da cadeia, ou seja, multiplicar sempre por um y' depois. Tá? As duas formas são equivalentes. Essa aqui eu só acho que fica um pouco mais clara a aplicação da regra da cadeia, então facilita acertar o resultado, mais assertivo. Então, vamos derivar em relação a x. Fica 4x à terceira, regra do tombo simples, mais 4f de x à terceira. E agora a gente não pode esquecer de multiplicar pela derivada do f de x. Estamos aplicando a regra da cadeia. Isso é igual a zero, porque a derivada do 16 é zero.
eu preciso isolar o f' de x. Então, para eu isolar ele, a gente vai, então, isso daqui vai ficar igual, né? F' de x é igual a, vou passar o menos 4x à terceira para cá, dividido por 4 f de x à terceira. Isso é igual a x à terceira, menos x à terceira. Eu posso até embaixo colocar y à terceira, que seria o meu f de x. Né? Então, a primeira derivada está calculada. Essa é a primeira derivada que eu queria. Só que eu quero agora a segunda derivada. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos, a partir dessa primeira, que a gente fez aqui, essa aqui é a primeira, calcular a nossa segunda derivada. Então, o f duas linhas de x, que é a mesma coisa que f duas linhas, né? Que é a mesma coisa que dy quadrado, d quadrado x, as três coisas são equivalentes, eu posso escrever a partir dessa equação aplicando a regra do quociente. Então, fica a derivada do primeiro, menos 3x ao quadrado, vezes o segundo, que é o de baixo, y ao cubo. Só para manter o padrão, vamos manter aqui, no lugar do y, sempre f de x. Então, vamos olhar para esse cara aqui, vamos olhar para esse cara que está aqui, tirando 4. Então, de novo, vai ficar menos, a derivada do primeiro, menos 3x ao quadrado, vezes o de baixo, que vai ser o meu f de x ao cubo, menos o primeiro como está com sinal de menos, a gente vai pôr esse sinal de maisinho aqui, x ao cubo, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo vai ser, então, 3f de x ao quadrado, vezes a derivada do f de x. Tá vendo? Apareceu a derivada ali do f de x. Tudo isso dividido por o de baixo ao quadrado. Então, f de x ao cubo ao quadrado. Beleza? E aí, a gente vai fazer aqui é substituir, no lugar do f', esse menos x ao cubo dividido por y ao cubo. Para usar o padrão, ao invés do y ao cubo, eu vou colocar o f de x ao cubo. Então, como é que fica essa substituição? Vai ficar menos... Opa, faltou o lápis aqui. Menos 3x ao quadrado, f de x ao cubo, mais x... Opa. Mais... O que aconteceu? Ai, meu Deus, o Note fechou. Então, o que a gente vai fazer agora é substituir o f' de x por essa expressão que está aqui em cima, substituindo o y por f de x. Então, vai ficar menos 3x² f de x ao cubo. Como tem esse sinal de menos aqui, eu já vou passar esse sinal de menos para cá também. Menos 3x ao cubo f de x ao quadrado. E no lugar do f', o menos eu já coloquei lá, vai ficar x ao cubo dividido por f de x ao cubo. Né? Tudo isso dividido por f de x à sexta. Tá bom? Vamos rearranjar essa expressão. Então, a gente pode escrever que isso é f' y duas linhas é igual. Eu vou fazer o MMC, vai ficar menos x ao quadrado, que é o quadrado, f de x ao cubo, menos... desculpa. Agora eu vou fazer o MMC aqui, vou passar esse cara para cá. Então, primeiro, né?
esse f de x vai cortar com essa potência, e fazendo o MMC, esse f de x que está aqui embaixo, ele vai multiplicar com esse f de x ao cubo que está aqui. Então, na verdade, vai ficar f de x à quarta menos 3x quadrado, 3x ao cubo, vezes x ao cubo, que isso vai virar o x à sexta daqui a pouco. Tudo isso dividido por esse f de x que está aqui da nossa multiplicação, do nosso MMC que a gente fez. Então, vai ficar dividido por um f de x. E tudo isso agora dividido por esse f de x que está aqui embaixo, que é esse f de x à sexta. Tá bom? E aí, o que acontece? Como a gente vê que isso aqui está dividindo por 1, a divisão de duas frações, eu mantenho a primeira para a segunda multiplicando. Então, aqui embaixo, no final das contas, vai ficar f de x à sétima embaixo. Então, eu já sei que o resultado vai ficar um f de x à sétima. E agora a gente só vai se preocupar na parte ali de cima. Na parte de cima, eu tenho 3x ao cubo vezes x ao cubo dá x à sexta. Eu posso pôr um 3x quadrado em evidência aqui em cima. Vai ficar menos 3x quadrado vezes f de x à quarta mais x à quarta. Esse f de x, né, que a gente está usando como f de x, é o y. Então, eu também posso escrever isso como menos 3x quadrado vezes y à quarta mais x à quarta dividido por f de x à sétima. Ou, já que a gente já está substituindo y, né, a gente chama isso aqui então de y à sétima. E aí a gente tem a tentação de parar por aqui, né? Só que se você notar, esse termo que está aqui dentro do parênteses é exatamente a equação que está aqui de cima. Então eu posso multiplicar isso por 16. Aliás, substituir por 16. E ao substituir por 16, eu posso multiplicar isso daqui por 3 também. Isso dá 48. Né? Então vai ficar, substituindo isso aqui por 16, vamos fazer aqui para baixo que ainda tem espaço. Meu y, duas linhas, vai ficar igual a menos 3x quadrado vezes 16 dividido por y à sétima. Isso daqui, portanto, é igual a menos 48 x quadrado dividido por y à sétima. Essa, então, é a nossa derivada segunda que a gente estava procurando. Tá bom? É um exercício mais elaboradinho, que exige bastante manipulação da conta, exige esse conceito também de eu fazer a primeira derivada e depois substituir ela quando eu estiver calculando a segunda derivada. Mas vale a pena olhar isso passo a passo, com calma, e tentar reproduzir esse exercício. Vamos fazer então agora esse exemplo 4, que a gente vai usar a derivada implícita para encontrar a equação da reta tangente a essa curva. Essa curva chama cardioide, tá? Então eu vou até mostrar para vocês aqui. Essa curva cardioide, essa curva, a mesma expressão que está lá, essa que está aqui, ó. Quando eu coloco aqui no GeoGebra, essa curva parece um coração. E aí a gente quer saber qual é a equação da reta tangente que passa por esse ponto nessa curva. É isso que a gente quer saber. Então a gente, implicitamente, a gente está fazendo que, imaginando que tem uma funçãozinha aqui em torno desse ponto P, e é essa funçãozinha que eu estou derivando para achar o coeficiente angular e, portanto, a reta que tangencia. Então, vamos lá. A gente tem que derivar isso implicitamente e para achar a reta tangente, achar quem é o f' nesse ponto 0,5. Né? Ou y'. Né? Então, a gente vai seguir fazendo o que a gente tem feito, que é chamar o nosso y de f de x, para facilitar na hora de fazer a parte da regra da cadeia. Né? Facilitar assim, ficar mais claro. Então, partindo para... Vamos só copiar de novo com essa substituição. Fica 2x² mais f de x² igual a 2x² mais 2f de x, né? Agora aqui então tem que substituir por f de x²,
quadrado menos x ao quadrado. Agora a gente vai derivar isso. Então, derivando em relação a x, aqui fica 2x mais 2f de x, e aqui é a hora que eu tenho que sempre multiplicar pelo f'. Sempre que eu derivar uma parte que envolve x, eu tenho que multiplicar pelo f', porque é a regra da cadeia, né? Igual. Vou derivar isso daqui agora em relação a x, tem que aplicar a regra da cadeia de novo. Então, vai ficar 2 que multiplica 2x² mais 2f de x² menos x. Copiei tudo que estava dentro, vezes a derivada de tudo que está dentro. 4x mais 4f de x, f' de x. Viu que quando eu fiz a derivada desse termo, eu multipliquei pelo f' depois que eu derivei, porque é a regra da cadeia. Menos 1, que é a derivada do x. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir, eu poderia então, se eu quero encontrar minha derivada, eu poderia então tentar isolar quem é esse cara aqui, né? Nessa equação, e encontrar a derivada. Daria, mas eu não preciso ter esse trabalho, porque eu quero derivar num ponto. Então, eu vou substituir o x por zero, esse cara aqui vai ser meu x, e esse cara aqui vai ser meu y, que a gente está chamando de f de x aqui, né? Então, eu vou fazer essas substituições. Então, aqui vai ficar zero, né? Então, eu posso até cortar, dizer que dá zero. Aqui vai ficar 2 vezes meio, vezes o meu f' de x, que eu poderia até dizer que é f' de zero, igual a 2 vezes, esse cara vai zerar, né? Esse cara aqui também vai zerar, se eu vou cortar, esse cara vai zerar também, esse cara aqui e só. Então, vai ficar 2 vezes o meu f de x vale meio, isso tudo aqui ao quadrado, vezes o 4 vezes meio vezes o f' de x. Isso daqui tudo menos 1. Né? Então, essa continha, quando a gente fizer, vai sobrar só o f' de x igual. Isso tudo aqui vai dar 1, porque meio ao quadrado é 1/4, multiplicado por 4 dá 1. Esse cara aqui dá 2, então vai ficar 2f' de x menos 1. E agora eu preciso isolar o f' de x. Vou passar ele para cá negativo, vai ficar f' de x igual a 1. Essa é a nossa derivada. Tá? Bem, sendo essa a nossa derivada, o que a gente vai fazer? Deixa eu até invocar isso aqui. Pronto. Então, agora a gente vai fazer a equação da reta. Como é que fica isso? Então, a equação da reta. A gente já está cansado de fazer isso, tá? Então, é y menos o meio, que é um ponto, a coordenada y do ponto por onde a reta passa, igual ao coeficiente angular, que é a nossa derivada, é 1, x menos 0. Ou seja, a nossa reta vai ser y igual a x, vou passar o menos meio para lá, vai ficar mais meio. Essa seria a equação da reta que tangencia o gráfico no ponto que a gente quer. Vamos ver se é verdade? Então, vai ficar y igual a x mais 0,5. Ah lá, está tangenciando certinho no ponto que a gente quer. Então, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente estava proposto a fazer, que era calcular a equação dessa reta que tangencia o ponto. Tá legal, gente? Então, a aula era essa. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar firme aí no curso. Abraço!